Cara, e essa treta da Amy Cotone com a Vizedec que não tem fim. Mesmo ela tendo sido sentenciada, a Amy Cotone, a pagar 25 mil reais pra Vizedec, a coisa ainda continua acontecendo. Tem ataque de comunidade, as pessoas continuam atacando a Vizedec, tem também gente atacando a Amy Cotone, o negócio parece que não acaba nunca. Só que a questão aqui é que, pelo que parece, a Amy Cotone falou, olha, fui sentenciada sim a pagar os 25 mil reais, mas eu não tenho dinheiro, não tenho como arrumar essa grana. E eu fiquei pensando, cara, e agora? O que acontece quando você não paga alguém, né? E a gente sabe que a Vizedec perdeu vários trabalhos por conta de todo o degringolar dos acontecimentos, né, que acabaram tendo origem em posts que a Amy Cotone fez, e aí, pô, aquela bola de neve que a gente sabe inteira, né? Quem vai contar essa história pra gente que a Amy Cotone tá sem dinheiro é o meu queridaço Nobuki. Um beijo pro Nobuki, tem tempo que eu não vejo ele aqui no canal. E ele vai falar pra gente por que ela não pagou ainda a Vizedec, beleza? E o que aconteceu. Porque eu fiquei muito curioso. Estão falando que ela alegou ser pobre. Não deve ser isso, né? Deve ser uma metáfora. Mas vamos lá. Se ela tiver falado, gente, sou pobre, não consigo pagar a Vizedec, eu vou achar triste, trágico, porém muito engraçado. Vamos lá, vai. E naruteiras, como é que vocês estão no dia de hoje? Tudo Naruteiras? bem com vocês? Bora comentar mais um pouquinho Ó, sobre eu gosto de Naruto, hein? Curso pra caramba. toda aquela treta que envolveu a Amy Cotone e a Vizedec, que acabou num processo. Pois é, tenho novidades pra vocês. E o processo já acabou. Vocês lembram que, né, ano passado a Amy Cotone acabou processada pela Vizedec por conta de, digamos, de uma forma assim de eu não ter achado uma definição melhor, ter feito uma campanha de cancelamento em que ela fez parte lá contra a Vi no Twitter naquela época, onde a Amy Cotone e uma outra galera lá começaram a alegar que a Vizedec tinha tido falas transfóbicas e o que rapidamente acabou evoluindo pra ela é transfóbica de fato. E Isso aqui que é uma parada que é complicada, porque você, como criador de conteúdo, acaba colocando, né, uma bomba em determinados pontos se você não controlar, por conta da comunidade, da sua própria comunidade, né, que você não tem controle sobre a sua comunidade, você tem a responsabilidade pelo que você fala e entende o que a comunidade pode fazer. Então, por isso que é muito complicado você sair atacando alguém ou falando qualquer coisa. O bom e velho, eu acho que ela é sim, já vira rapidamente o que o Nobuki falou aqui. Ela é sim, e aí complica pra caramba, né, a questão. Mas a Vizedec, ela se protegeu em várias questões, né. Isso aqui foi o post que ela fez. Sexo é binário, ou é homem ou é mulher. Qualquer coisa além disso é exceção à regra, muito estatisticamente pequeno, ou é loucura querer impor... Ou é loucura queer imposição? Eu não sei se é querer... Tá, não entendi essa parte. Você tem o direito de pensar o que quiser sobre você mesmo, você não tem o direito de impor como as pessoas se referem a você. Coisas desse tipo foram o que evoluíram, né, para as acusações de transfóbica que a Vizedec teria recebido. coisa foi só aumentando de lá Aumentou pra cá. muito. Muita coisa aconteceu nessa história, muita coisa mudou também no processo que envolve as duas, e a coisa recentemente vocês viram que acabou dando uma bela de uma escalada no Twitter com várias pessoas falando atrocidades pra Vizedec, sem o menor medo de tomar um processo ou acabar com uma coisa similar aí a Amy Cotone. Posso dizer pra vocês que no processo tem todo mundo do Twitter que chamou a Zedec de transfóbica. Caramba, ela foi longe mesmo. É complicado porque, tipo, esse tipo de ataque aqui que é tenso, né, e que a Vizedec, ela teve que aguentar. Tudo não é, eu não vou dizer assim, foi culpa da Amy Cotone, mas ela teve responsabilidade no caso, é o que eu penso, né, porque ela foi o ponto de origem pra sair aquelas pessoas que colocavam veneno pra fora, vamos dizer assim, né. São prints e mais prints e muitas contas que apoiaram o... Olha só, velho, aquela repetida vontade de esfaquear alguém. Nem me deu o trabalho de ler essa porcaria, que ódio. Sabendo que ela também é LGBT, com certeza uma vergonha para a comunidade, com certeza, mas também não é nenhuma novidade. Gente de dentro da comunidade destilando preconceitos óbvios, sei lá, não custa nada respeitar o próximo. O cancelamento, pediram a retirada dela de papéis de dublagem. E ela perdeu os papéis de dublagem, cara. Nossa, e isso aí foi tenso mesmo, né? Porque, pô, perdeu o trabalho, chegou até o trabalho dela, né? Ó, vamos pedir pra Riot mudar a dublagem, né? E eu sei que ela perdeu, tá? Muita coisa. Ai, meu Deus. Proferiram ofensas e tudo mais. São dezenas de prints anexados a esse processo. Caramba. Eu acho que tudo isso depois vai acabar virando um belo processo contra cada pessoa ali citada nesses documentos. Olha só. Porque até agora, o advogado da Amy Cotone, para tentar uma defesa, disse que o certo mesmo era botar toda a galera que tava lá no processo também. Não...
Essa foi a defesa do advogado da Micotone? Não deve ter sido só isso, né? Não é possível. Não, se você for processar ela, tem que processar todo mundo. Aí todo mundo perde e tudo bem. Bom advogado. Boa. Não deve ter sido só isso, né? Não é possível. Eu queria falar. Deve ter falado alguma coisa a respeito também, como mostrado que, não foi ela que foi somente a responsável. Sei lá, não sei nada de justiça, mas esquisito pensar nisso. Não só a Amy Cotone, viu? Então a moral da história pra você aí que tava defendendo a Amy Cotone na época é que enquanto você tava batendo palma pra ela, xingando junto no Twitter lá, estavam querendo enfiar o seu rabo por debaixo dos panos no meio do processo. Parabéns pra você, viu? Mas nessa questão em específico... Não é defender, né? Tipo, a Vizedec não colocou no processo quem defendeu o Micotone, mas quem seguiu o exemplo de outras pessoas, né? A Micotone acho que chegou a xingar, sim, a Vizedec, de fazer isso, né? De fazer esses ataques. Quem simplesmente defendeu falou, acho que a Micotone tá certa. Não vejo qual motivo a Vizedec colocaria ele no processo. Agora, assim, a Vizedec é uma traíra, é uma nojenta, aí sim. Aí eu acho que sim, né? Então, perceba que defender uma pessoa que você gosta não implica necessariamente em atacar a outra pessoa. E eu acho que isso é um grande erro que a galera costuma cometer. Específico destas novas ofensas que ela sofreu, eu andei dando uma pesquisada e não parece ter entrado nada novo por enquanto, tá? O que não quer dizer que ela não vá acabar fazendo isso no final. Pode ser que ela esteja só esperando, junto com seu advogado, tudo aquilo que precisa, né, pra dar entrada no processo, juntar provas e tudo mais, e nesse ponto só nos resta aguardar um tempo pra ver se estes novos processos irão aparecer. Mas voltando pra questão da Vizedec e Amy Cotone, a última atualização que tínhamos até então seria que a sentença dada para a Amy Cotone era que ela tivesse que pagar para a Vizedec uma indenização de 25 mil reais. Pelo que eu entendi, o processo foi mais do que isso. A gente chegou a ver no começo de 50 mil, né? Mas eu acho que é comum esses valores diminuírem, aumentarem, mudarem no decorrer do processo. Início, nesta ação, a Zedek entrou com um pedido de indenização de 50 se eu tivesse calado a boca e visto, eu teria, né, mas tudo bem. mil reais. Mas na sentença, o valor caiu para metade do que era pleiteado pela Zedek. Em agosto de 2024, o juiz responsável, né, por este processo escreveu o seguinte: julgo parcialmente procedente o pedido... Peraí, cadê? Deixa eu achar. Eu gosto de ler e acompanhar. Talvez ele não tenha, não. Tá, tudo bem, não achei. Inicial, extinguindo o feito com julgamento do mérito nos termos do artigo 487 para que a ré retire a publicação ofensiva mencionada nestes autos. Condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de 25 mil reais acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Nossa, vai dar dinheiro pra caramba. Sucumbência mínima da autora. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Nossa, ainda teve que pagar o advogado e todos os custos do advogado da Vizedec, hein? É normal isso também. Corrigidas desde o desembolso, além de honorários ao patrono dos autores, ora arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, inciso 2º do Código de Processo Civil. E logo depois disso, a Amy Cotone fez aquela live desastrosa, né, comentando sobre esses casos. Você lembra disso? A gente chegou a ver, eu vi aqui no canal, mas vale a pena ver de novo. Vocês têm que entender uma coisa. Ela não foi inocentada das falas transfóbicas dela. Não foi. A gente não entrou num processo por conta de transfobia. Assim, o que ela quis dizer aqui é que o processo não julgava se ela era transfóbica ou não. O processo julgava a Amy Cotone pelo cancelamento que ela havia causado da Vizedec, pela perda de trabalhos e tudo mais. É isso que ela quer dizer aqui, beleza? Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona há um tempo atrás. Pra quem viu o que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a Zedek ao declarar os fatos de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso nas minhas falas.
O problema do excesso é que você não retira o excesso depois que a coisa veio, né? Você fala uma coisa e ela tem uma comoção. Se você quer falar, não, olha, não era bem isso que eu queria ter dito, tá, gente? Me perdoe, deixa eu resolver e falar pra vocês aqui. Você vai se pronunciar, né? Normalmente o pronunciamento, ou a forma como você vai tentar desfazer o que você falou, né? Não tem tanta... A famosa retratação. A retratação não vai pegar tanta visualização quanto o ataque, essa é a verdade. Então, se pegar 20% só das visualizações, que é normalmente uma coisa desse tipo, 80% das pessoas ainda vão acreditar naquilo que você falou, sem a retratação. E o juiz mandou ela se retratar, ou foi só tirar o post? Acho que foi só tirar o post, né? Enfim. Ela alegou ter perdido o papel por minha causa. Ela perdeu o papel porque ela foi transfóbica e permaneceu com esse pensamento. E a criadora do programa que ela dublou e perdeu o papel é uma mulher trans? Ou ela perdeu porque eu trouxe à tona que ela é transfóbica? Eu não entendi. Tipo, a conta não bate. O problema disso, eu entendi o que ela quis dizer, o problema disso é que da mesma forma que ela disse, pô, a gente não estava num processo para definir se ela é transfóbica ou não, isso aí deveria ter acontecido. Ela deveria ter sido acusada formalmente de transfobia e julgada por isso e sentenciada, né? Tipo, não, realmente ela foi transfóbica. Aí sim você pode dizer que ela foi transfóbica, né? Tudo antes disso, fora da lei, me parece ser uma questão de opinião, né? E aí o que acontece? A atitude da Amy Cotone, junto com outras pessoas, ao meu ver, acabou gerando uma explosão de opiniões que, então ela é transfóbica sim. Várias pessoas começaram a repetir isso, sem nenhum argumento plausível de fato judicialmente ou coisa do tipo, ou que realmente definisse que ela era transfóbica, chegou nos trabalhos e falou, nossa, se a gente colocar uma pessoa que estão acusando que é transfóbica, a gente vai perder pessoas assistindo nosso programa, né? Não vamos correr o risco. Então não é que o programa definiu, não, se tá todo mundo dizendo é porque ela é porque eles ficaram com medo, né? Vivemos num país capitalista que, infelizmente, vai fazer coisas desse tipo por conta de dinheiro, por conta de visibilidade e de cancelamentos e tudo mais, né? Então, acredito que tenha sido por isso. A pressão pública acabou causando esse efeito dela perder os trabalhos. Eu acredito que foi algo desse tipo. As minhas alegações não foram falsas e eu tenho provas e muitas testemunhas para caso eu precise usar. Então, nesse caso, é mais tranquilo. Se ela tem provas e testemunhas, acredito que ela vai entrar na justiça pra isso, então? Se ela tem provas e testemunhas, acho que sim. Ela me parece muito segura do que tá falando, né? E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já tá sendo enviado pro tribunal para que a verdade prevaleça. E ainda por cima, na minha opinião, acabou mentindo, né? Porque ela disse que não foi condenada por chamar a Zedek de transfóbica, mas o juiz dizia o seguinte na sentença. Olha Nesse só. sentido, a atuação da ré, ao afirmar que a autora é transfóbica e que não poderia realizar a dublagem do aludido personagem, foi o gatilho necessário para que os seguidores da requerida passassem a efetuar um linchamento moral da autora, pretendendo que ela não mais conseguisse trabalhos como dubladora, o que pode ser constatado pelos documentos de folhas 44, 45, 56 e 58. Sendo assim, restou comprovado nos autos que as críticas realizadas pela ré em relação à autora em suas redes sociais ultrapassam o limite da liberdade de expressão e informação, configurando meras ofensas pessoais e condutas desabonadoras e, pior, com o intuito de prejudicar a carreira profissional da autora. Mas a Tá, mas ela não foi condenada porque chamou de transfóbica. Ela foi condenada por conta do problema que ela causou a Vizedek, né? E o juiz até colocou que teria sido de propósito, né? Que ela fez isso aí pra ser algo que prejudicaria a carreira da Vizedek. É sempre complicado a gente falar sobre essas coisas, tem que escolher muito bem as palavras, mas pelo que eu entendi, ela não foi acusada porque sentenciada porque chamou ela de transfóbica, né? E isso seria uma falsa alegação ou coisa do tipo. O juiz citou isso, mas ela foi condenada por conta do tão prejudicial que foi as falas dela, né? Foi o que eu entendi.
Cotone disse que não tinha sido nada a ver com a condenação que ela teve, não foi por isso, né? Pô, pois é. Bom, e no processo o advogado também incluiu a famosa... É porque ela falou, porque ela xingou e fez ofensas gratuitas à Vizedec. Que ofensas foram essas? O fato dela falar que ela era transfóbica, entendeu? live aí da Amy Cotone, em que ela falou que ela quem estava certa na história, essas que você acabaram de ver aí, tá incluída também lá no processo, tá? O advogado diz o seguinte, que é importante destacar que na noite de 20 de agosto de 2024, a Ré realizou uma live no YouTube, cujo link é o tal. Durante essa transmissão, a partir do minuto 13, a Ré não apenas reiterou as suas acusações de transfobia dirigidas à autora, como também demonstrou desprezo pelas decisões judiciais. Na live, a Ré afirmou: ela não foi enunciada pelas falas transfóbicas, não foi e continuou. E aí, vocês já sabem. É porque o que foi complicado aqui é que ela disse das verdades. Aqui, ó. Ela entrou em um processo contra mim alegando ter ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona. Então, quando ela diz isso aqui, ela assume que a Vizedec ser transfóbica é uma verdade. E isso aí já é uma parada complicada, né? Aqui você tá falando que, reiterando, né, como o advogado disse, que ela é transfóbica, sim. Foi bem infeliz, né, essa fala. Ela não foi enunciada pelas falas transfóbicas, não foi e continuou. E aí, vocês já sabem por quê, né? A gente acabou de ver o clipe. Bom, os advogados da Vizedec solicitaram também um pedido de retratação, alegando que a Amy Cotone estava desrespeitando a sentença do processo. Além disso, a Ré tem demonstrado desdém pelas decisões judiciais, o que reforça a necessidade de medidas imediatas para cessar o prejuízo causado pela disseminação contínua de informações caluniosas. Assim, com um fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, a parte embargante requer a concessão de tutela na sentença para que seja determinada imediatamente a retratação pública por parte da Ré nas mesmas plataformas onde foram proferidas as declarações ofensivas, incluindo Twitter, YouTube e também o Instagram. Será que foi feito essas retratações? Quer dizer, isso aqui foi um pedido dos advogados, eu não sei se o juiz acatou. E já da parte da Amy Cotone, o advogado dela alegou que as provas apresentadas pela Vizedec, seu advogado, neste processo, podem ser, digamos, de baixa qualidade. Bom, eu vou falar umas coisas aqui, pode ser que eu esteja equivocado, mas, ao meu entender, ele diz nessa parte que são de baixa qualidade, que não tem autenticidade. Baixa qualidade, ele falou baixa qualidade mesmo. A presença das provas cortadas, sem autenticidade modificadas e outras... Chegou o zoom. E outras de baixa qualidade juntadas pela autora apresentou tamanho dano ao processo, induzindo o julgador ao erro, que nos leva à segunda missão. Tipo, como se as prints estivessem numa resolução ruim. Sério que é isso que ele falou? Ele falou coisas aqui bem graves, na minha visão, tá? A presença das provas cortadas, sem autenticidade. Da onde que ele viu que não tem autenticidade? Modificadas. Uma prova modificada, ela não tem valor jurídico. Ele tá realmente falando isso, e falando que essas provas que elas foram manipuladas, segundo o que ele tá falando, cortadas ao sem autenticidade modificadas, é prova adulterada pra mim. Apresentou tamanho dano ao processo, dizendo que o juiz teria errado. Caramba, velho. Que não tem autenticidade e modificadas. Qual foi a segunda omissão? Sei lá, queira dizer que essas provas, os prints não são reais, que são tudo prints fakes. Foi o que eu entendi também. Ou fora de contexto, né? Manipulados. E que isso teria induzido o juiz a errar na sentença, né? Que porque loucura. Ele escreve o seguinte: a presença das provas cortadas, sem autenticidade e modificadas, e outras de baixas qualidades juntadas pela autora apresentou tamanho dano no processo, induzindo o julgador ao erro. Bom, foi... Mas aí o juiz teria dito, eu não consigo ler isso daqui. Tá em muito baixa qualidade, né? Eu acho que se foi aceito pelo juiz, tem essa questão, né, do tribunal aceitar as provas ou não. Não é verdade? O que eu me entendi nessa parte. E eis que a Amy Cotone, então, recorreu dessa sentença aí dos 25 mil, né, pra não só não ter que pagar a Vi, mas também não ter que se retratar, batendo na tecla de que a Vizedec teria chamado a Amy Cotone de escrota. O que, na minha humilde opinião, como espectador disso tudo, não tem nem comparação com uma acusação. Eu acho que foi o contrário, não foi? De que a Vizedec teria chamado a Amy Cotone de escrota. O que... E eu não vi isso. Eu achei que tinha sido o contrário, que a Amy Cotone que tinha chamado a Vizedec disso. Mas posso ser enganado.
Enfim. E na minha humilde opinião, como espectador disso tudo, não tem nem comparação com uma acusação de transfobia. Mas no fim das contas, a Amy Cotone acabou fazendo o quê? Pedindo justiça gratuita depois de perder o processo e alegando pobreza. Mentira, cara. Sério mesmo isso aqui? Porque você pode alegar pobreza, né? Tipo, ó, não tem como pagar, seu juiz. E agora, o que a gente faz? Para não ter que pagar. Sendo que no processo, o advogado da Zedek diz o seguinte: importante ressaltar que a apelante não realizou o pedido de justiça gratuita no momento processual oportuno. Ou seja, quando apresentou a sua contestação. Quando ela apresentava a contestação, ela poderia ter dito, ó, alegando pobreza mesmo, eu não tenho como pagar esse valor, tá? Não tem como. A omissão é significativa, pois demonstra que, até então, a apelante não alegava estar em condições financeiras precárias que justificassem a isenção dos custos processuais. Inclusive, na live que ela falou por aqui, né, me pareceu que ela falou, pô, não é pelos 25 mil reais, não vai me deixar morando na rua. Ela falou umas coisas desse tipo, dando a entender que não seria um grande problema pra ela esse valor, né? Pelo menos foi o que deu a entender quando ela tava falando na live. Talvez ela tenha se expressado de uma forma que deu a gente entender isso, mas... Caramba, ela alegou ser pobre para não pagar esses 25 mil reais. O pedido foi inserido de maneira superficial nas razões de apelação e após a sentença que foi desfavorável a ela, Verdade. sem que a apelante tivesse em nenhum momento juntado documentação ou elemento que comprovasse sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Caraca! Moral da história, né? A Amy perdeu o processo ali, né? Foi condenada a pagar os 25 mil, mais juros, mais a porcentagem do advogado das custos processuais e agora alegou pobreza. Ainda cita novamente, né, a live da Amy Cotone em um trecho onde ela mesma diz que não ficaria mais pobre por ter que pagar esses 25 mil pra Vizedek. Exatamente. E, cara, nossa... Que situação humilhante, cara. Sério, me parece uma situação muito humilhante. Assim, depois... Pobreza não é humilhante, nem nada do tipo, eu sei que não. Mas o que eu tô falando é que depois dela ter falado que não ficaria mais pobre, que não moraria na rua, a gente vai ver isso aqui agora, né? Ela dizer que, tipo, que tá... passando por uma fase difícil financeiramente e alegando pobreza para não pagar, me parece ser uma humilhação. Não sei, será que eu tô errado em pensar isso? Cara, que situação humilhante pra Amy Cotone. Putz grila, cara. Putz grila, que situação humilhante pra Amy Cotone. Eu imagino, assim, uma situação dessa forma, tá? E realmente parece que, como ela não falou sobre isso em nenhum momento do processo, somente quando realmente viu, putz, não dá mais, vou ter que pagar mesmo, nenhuma apelação foi pra frente. Fala que eu sou pobre. Fala que eu sou pobre, pelo amor de Deus, que 25 mil reais vai me deixar sem casa assim. É muito dinheiro, com certeza, né? Mas do jeito que ela falou, realmente pareceu que não era uma grande coisa, que ela não ia morar na rua. Ela disse isso, vamos ver aqui. E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Essa foi parte do processo e o recurso já tá sendo enviado pro tribunal para que a verdade prevaleça. E o advogado, então... Na verdade, ela não chegou a dizer, né, que não deixaria ela mais pobre ou coisa do tipo. Também não disse que, isso é o maior problema, são os 25 mil reais. Ficou dúbio a sensação aqui. Pra você ver como é complicado, porque a primeira sensação que eu tive ao ver ela se pronunciando foi, nossa, ela desdenhou do valor, né? O problema não é o valor. Da segunda vez que eu vi, eu já não tive essa mesma impressão, né? Que ela realmente disse que não tinha importância esse valor, né? Davi conclui o seguinte: essa declaração não só revela uma tentativa de desqualificar a seriedade da condenação, como também demonstra claramente... Foi aqui que ele falou. Do jeito que ela falou, parece que perdi tudo. Que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Que a apelante não enfrenta dificuldades financeiras que justifiquem o pedido de justiça gratuita. Sim, então, o problema é isso aqui. Por essa fala aqui, do jeito que ela falou... Não é que ela tá... Não me pareceu que ela tá desdenhando da quantidade financeira, mas parece, de fato, que ela não se importou tanto com o valor financeiro que ela teria como pagar, afinal, não é que vai ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Inclusive, a pensar que ela mora, tipo, numa situação confortável, com casa própria e tal, né? Ela falou, mas não é bem assim que funciona, não é uma coisa que vai me afetar tanto. Isso foi o que deu a entender, né? Desdenhando do valor e realmente mostrando que, pô, na verdade, ela teria esse dinheiro, sim, não precisa...
do pedido de justiça ao gratuita. minimizar o impacto financeiro da condenação Sim. e afirmar que o valor não representa uma perda significativa para ela. A apelante contradiz sua alegação de hipossuficiência econômica. Esse comportamento deixa claro que o pedido de justiça gratuita foi formulado sem qualquer fundamento legítimo, tratando-se de uma tentativa de evitar o pagamento das custas processuais de forma indevida. Me Vocês estão pareceu com isso dúvida, também. mas a própria Amy disse que ela não ia perder muito por ter que pagar esses 25 mil, não. Ela disse, não é bem assim, né? E o resultado de tudo isso, o processo vai correr agora para a segunda instância, a Amy Cotone alegando pobreza para não pagar. Nossa, isso, além de ser uma situação humilhante, eu acho que vai pegar tão mal, mas tão mal no processo, cara, pra ela. Putz, grilo. Indenização e as multas, e ainda foi pra internet cantar de galo dizendo que tinha dinheiro, enquanto no processo dizendo que tá quebrada. E É isso que é uma situação muito humilhante. Putz. a Vizedec, apesar de sentença favorável pra ela, até agora não viu a cor do dinheiro e continua esperando por um pedido de desculpas da Amy Cotone e uma Eu acho que tem multa, a gente viu no processo que tem multa, enquanto ela não tá pagando, eu acho que o valor vai aumentando, tá? Não tenho certeza disso, mas me pareceu algo assim. retratação. Esse processo agora subindo pra segunda instância, a gente vai ter que aguardar pra saber se a sentença vai ser mantida ou se vai ter alguma alteração. Mas, pra quem tava em live, batendo no peito, dizendo que não ia ficar mais pobre nem mais rica por causa dos 25 mil, que tava certo e blá blá blá, a Amy Cotone, na minha opinião, né, está mentindo para o seu público só pra não deixar transparecer que, de fato, ela tava sim e muito preocupada com tudo isso e com É isso que parece, que ela não queria transparecer o que era uma grande coisa, que estava preocupada, que estava perdendo, né? É o que parece ser. o fato de ter que pagar esses 25 mil e que ela, de fato, ou ela tá mentindo pro juiz, que ela é pobre, ou ela realmente não tem da onde tirar essa grana. Vamos aguardar agora pra saber o que vai rolar na segunda instância e qualquer novidade eu trago pra vocês. É nóis, valeu, Nobuki, arrasou. Bom, a primeira coisa que eu acho sobre isso aí é que foi uma situação humilhante que ela acabou se colocando, tá? Eu achei, assim, opinião minha, achei uma situação humilhante que ela acabou colocando pra si mesma da internet, agora que esse processo veio a público, né? Na verdade, o processo é público, então essas informações vêm na internet, fica feiaço. Difícil dizer se ela tem esse dinheiro ou não, tá? Depende muito, cada criador de conteúdo tem uma renda, ela pode ter uma renda extra, não sei como é que é a situação financeira dela, então difícil dizer se ela não tem dinheiro ou se tem, e só não sei por que ela faria isso. Se ela realmente tivesse dinheiro e quisesse mostrar que isso não impacta pra ela, teria pagado sem problema. Então, arrisco dizer que sim, por mais que ela tenha esse dinheiro, vai ser um grande golpe pra ela e ela não gostaria de pagar isso aí. Essa situação toda, eu quero deixar claro uma coisa, essa situação toda foi muito triste, tá? Porque foram acusações de vários lados, né? Foi um xingamento pra tudo quanto é lado. A comunidade acabou, das duas, né? Acabou tomando posições e defesas e acabou sendo uma batalha dentro das redes sociais. Que todo mundo saiu ferido. Ninguém saiu feliz dessa história. Todo mundo saiu ferido disso aí, tá? A Vizedec, inclusive, perdeu trabalhos, né? A carreira dela acabou sendo prejudicada e tudo mais. Mas eu acho importante quando os canais de opinião, como o Nobuki ou outros também, trazem isso à tona por um motivo. Mostra que a internet não é terra sem lei. A Vizedec perdeu trabalhos, perdeu carreira por conta de coisas que as pessoas falaram. É só minha opinião. Disse isso na internet e olha só o que acabou causando, né? Prejudicou muito o trabalho dela, prejudicou muito a vida dela, fora todo o transtorno que as duas tiveram que passar. Além de outras pessoas que parece que a Vizedec está preparadíssima, inclusive, né? Anotando tudo, organizando tudo para caso ela precise processar outras pessoas. Então, acho importante esse tipo de coisa vir à tona para as pessoas perceberem que internet não é terra sem lei. O que você fala tem valor, tem consequência. Tem que tomar muito cuidado. E antes de acusar alguém de qualquer coisa, tenha provas do que você vai falar. E outra coisa, não fica falando na internet, porque isso não é o lugar para isso, né? É uma acusação séria. Transfobia é uma acusação séria. Leva para as autoridades competentes, não fica degringolando ódio pela internet que pode causar coisas desse tipo, né? É o que eu acho dessa história aqui. Não acabou, o negócio tá ficando quente e eu quero muito ver o que vai ser dito agora dessa alegação de pobreza, porque eu acho que a Amy Cotone meteu o pé pelas mãos aqui. Eu acho que o juiz vai olhar isso e falar: o quê? Você tá dizendo que você não tem dinheiro pra pagar? Vamos ver. E aí vai investigar a conta, vai ver Receita Federal, ixi, aí o negócio vai lá pra cima. Vamos ver, né? Pode ser que ela realmente não tenha dinheiro. O que eu acho é que ela tentou realmente pagar, tipo, não, ó, Vizedec tá falando que eu vou ter que pagar e a coisa vai ficar ruim pra mim? Relaxa que isso aí não vai mudar
muito minha vida, não. Deu a entender que ela tava falando isso. E agora ela tá falando, sou pobre, não tenho de onde tirar. Na minha opinião, ela tava bancando de fortuna, tipo, isso aí não me atinge e tudo mais. Não é que ela não tem esse dinheiro pra pagar, mas eu acho que vai prejudicar ela sim. É o que eu vejo nessa situação, mas vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Muito importante, internet não é terra sem lei. Toma cuidado com o que você fala, com o que você acusa sobre os outros. Você pode prejudicar a vida de muitas pessoas e a sua também.